Coisa boa estar aqui. Certa feita, um pastor ficou muito admirado, porque havia um visitante que chegou à igreja, e esse visitante tornou-se muito mais empolgado e interessado no que o pastor pregava do que os membros da igreja que estavam lá há tanto tempo ouvindo o pastor. Porque enquanto o pastor pregava, ele tomava notas. Olhava o pastor, baixava, tomava notas. Um dia o pastor, não aguentando a curiosidade, abordou esse visitante à porta da igreja. Disse: eu queria saber o que eu falo que empolga tanto você, porque os membros aqui da igreja, eu acho que já estão acostumados comigo, eu falo, eles nunca tomam nota de nada que eu prego, e você chegou agora já tão interessado, tão empolgado, anota quase tudo que eu falo. O que eu estou falando assim tão interessante que você tem o cuidado de anotar? E o visitante ficou meio desconcertado, amarelo, vermelho, e disse: o negócio é o seguinte, pastor, eu na verdade não estou tomando nota de nada que o senhor está pregando. É que eu sou dono da mercearia da esquina, e eu não consigo fechar minhas contas lá na mercearia, então eu venho para cá, porque enquanto o senhor prega, eu estou fazendo conta, fechando as contas aqui da mercearia. Às vezes a gente vem, mas não vem. E eu espero que você tenha vindo, não para fechar as contas da mercearia, mas vindo para botar o seu coração, a sua mente, todo o seu ser aqui. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos, capítulo de número 4. Capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do verso 7 até o verso 15, alguns versículos. E quando terminarmos essa leitura, não feche a sua Bíblia, por favor. Eu preciso que você mantenha a Bíblia aberta. 4 a partir do 7. É uma palavra do esposo à sua esposa. E ele diz assim: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Versículo 9: arrebataste-me o coração, minha irmã noiva minha, arrebataste-me o coração com o só dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Verso 10: que belo é o teu amor, ó minha irmã noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que toda sorte de especiarias. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Versículo 15: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Eu queria começar fazendo um convite para você. Eu quero convidar você para fazer uma viagem comigo, uma viagem rumo ao passado, e nós vamos juntos entrar no túnel do tempo, decolar nas asas da imaginação, e voar, e voar, e voar, até chegarmos ao berço da humanidade, ao jardim do Éden. E lá vamos encontrar Adão, criado à imagem e semelhança de Deus. E eu quero trocar mesmo, viu? Tá bom? Será que é isso mesmo? Querido, eu vou ficar com ele. Atrapalhar o pastor um pouquinho? Eu vou ficar com ele. Eu preciso de um favor. Você está dando microfone, né? Tá dando. Vamos trocar o microfone e ficar melhor para os irmãos ouvirem. Mas preciso de um favor dos queridos. Nós temos 2 estacionamentos aqui para estacionar. É aqui do lado, em frente à Nobre Embalagens. Podem colocar o carro também na praça. Pode colocar na praça também hoje à noite. Alguns irmãos colocaram o carro ali no boliche, no Strike Boliche. Lá é um comércio, lá não pode colocar. E me falaram que o dono está aqui fora, né, pedindo para tirar. Então, quem colocou o carro no Strike Boliche, por gentileza, rapidinho, corre lá, tira o carro, põe aqui na praça. Pode estacionar na praça ali, senão o homem lá está soltando marimbondo pelos ouvidos.
né? Então, se puder fazer gentileza, por favor. Então, alguns carros que colocaram no Strike Boliche, lá não pode, lá é comércio, né? Na Nobre Embalagem aqui do lado. Então, quem colocou lá, por gentileza, por favor, pelo amor de Deus, misericórdia, compaixão e tudo mais, tira lá, por favor, para não dar problema. Desculpa, pastor, atrapalhar. Eu que agradeço. Ok, vai ficar bem melhor para mim. Bom, então, lá está Adão, criado pelo Deus perfeito, criado perfeito, colocado no lugar perfeito, tendo com Deus perfeita comunhão. E Deus, a mais do que isso, deu a este homem o privilégio de dar nome a todos os animais. Agora pense comigo, Adão realizando essa grande obra, em pares, começando a dar nomes. Esse aqui vai chamar urso, esse aqui vai chamar ursa, que chamava leão, leoa, gato, gata, e assim por diante. Quando ele terminou essa tarefa, ele estava muito frustrado, porque não encontrou ninguém parecido com ele, que pudesse corresponder com ele, olhar nos olhos dele e preenchê-lo física, emocional e espiritualmente. Imagine comigo que Deus chegasse para Adão e perguntasse: e aí, Adão, foi tudo bem aí? E Adão respondesse: ah, Deus, eu estou meio frustrado hoje. Eu dei nome a todos os animais, mas não achei ninguém para mim. Não achei ninguém que parecesse comigo. Aí imagine você, se o anjo Gabriel estivesse escutando essa conversa, e muito inconformado, dissesse assim para Deus: mas Deus, este homem que foi criado perfeito, pelo Deus perfeito, colocado no lugar perfeito, tendo perfeita comunhão contigo, ainda está insatisfeito, ainda quer mais alguma coisa? Na verdade, essa viagem não passa de uma fantasia, porque a verdade é outra coisa. Não foi o homem que percebeu que alguma coisa estava errada, foi o próprio Deus. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. E aí então nasceu o casamento. Nasceu não no coração do homem, nasceu no coração de Deus. Nasceu não na terra, nasceu no céu. O casamento não é uma instituição humana, é uma instituição divina. Agora, você e eu temos uma escolha: fazermos do nosso casamento um jardim grinaldado de flores ou transformá-lo num deserto. Na antessala da felicidade ou no território das intrigas. No campo aberto da mais gostosa liberdade ou numa masmorra de uma prisão cruel e avassaladora. A escolha é sua. Entretanto, a Bíblia nos dá algumas dicas para um casamento feliz. Pistas para um casamento feliz. E nessa primeira palestra eu quero partilhar com você alguns princípios que estão aí no texto, que podem nos ajudar a ter um casamento feliz. Então, com a Bíblia aberta, veja comigo. Se você não quiser anotar hoje, como aquele camarada estava anotando, não precisa não, porque está no livro, a maior parte daquilo que nós estamos compartilhando. Primeiro princípio para um casamento feliz está aí no versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. É o princípio do elogio. Quando eu leio esse texto, esse marido falando assim para sua amada: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito, eu chego a duas conclusões: ou ele morava na lua, ou ele não estava sendo honesto. Eu pergunto para você honestamente: existe essa pessoa sem defeito? Depois da queda, tem alguém sem defeito? A resposta é um não sonoro: não, não tem. Ora, se não tem, por que ele disse isso? Por uma razão muito simples: quem ama não se concentra nos defeitos, quem ama
foca nas virtudes. Se você pensar que o seu papel é ficar observando os erros do seu cônjuge, garanta a você, você vai ficar ocupado demais na vida. Você não vai ter tempo para mais nada. Você não tem o papel do detetive, de ficar investigando e vasculhando algum ponto falho na vida do seu marido e da sua mulher, para depois trazer isso à tona e arrebentar com a pessoa. Não. Nem você tem o papel do arqueólogo, ficar cavando e cavando o passado, descobrir alguma coisa que está lá oculta, para trazer isso à tona, para tentar entender o presente e lançar luz para o futuro. Também não. Seu papel é identificar quais são os pontos fortes do seu cônjuge e ressaltar isso. Sabe por quê? Você ajuda muito mais o seu cônjuge com um elogio sincero do que com 1000 críticas. Se pega mais mosca com a gota de mel do que com um barril de fel. Agora notem, a quem que está fazendo esse elogio? A ela. Porque às vezes até a gente elogia o cônjuge, meu marido é uma benção, minha mulher é uma benção, minha mulher é uma pessoa espetacular. Fala para o amigo, mas nunca falou para ela. Ela nunca ouviu isso. Ele está se dirigindo a ela, tu és toda formosa, querida minha. Então eu vou lhe fazer uma pergunta, qual foi a última vez que você elogiou seu marido? Qual foi a última vez que você elogiou sua mulher? Qual foi a última vez que você elogiou seu marido, por exemplo, por ser um homem íntegro? Mas isso é mais do que a obrigação dele, é verdade. É verdade. Mas você sabe que tem muita gente enroscada na vida aí, envergonhando a esposa e os filhos. Qual foi a última vez que você elogiou seu marido, porque você nunca passou vergonha com um cobrador batendo na sua porta? Mas isso é dever dele, é verdade. Mas tem muita gente que passa vergonha. Qual foi a última vez que você elogiou a sua mulher por poder receber uma visita de surpresa em casa sem passar vergonha? Mas é mais do que a obrigação dela manter a casa em ordem. Mas tem casa que parece que passou um tsunami. Elogio. Agora, que você está sendo elogiado ou elogiada, eu não tenho dúvidas. A pergunta é por quem? Porque se você não está vendo motivos e razões para elogiar sua mulher, alguém está vendo e está elogiando, pode ter certeza disso. Se você não está vendo motivos de elogiar seu marido, pode ter certeza que outra mulher está vendo e está elogiando. Agora, pensa no desequilíbrio que isso produz. O marido nunca recebe o elogio da esposa. Sai de casa é coberto de elogio. A mulher nunca recebe o elogio do marido. Sai de casa e é coberta de elogios. Você quer cuidar da saúde do seu casamento? Aprenda a elogiar. Aprenda a elogiar. Porque às vezes a gente cai numa rotina, sabe? Casamento cai naquela região neutra, cinzenta da rotina. Vai para a escola, leva filho para a escola, traz filho da escola, vai para a igreja, volta da igreja, vai para o trabalho, volta do trabalho, viaja, volta da viagem. Tem novidade não. Às vezes, a mulher não se prepara para receber o marido. O camarada chega em casa, ela parece estar com um disco voador na cabeça, um troço esquisito, e ele chega, parece que um Pokémon que chegou. Não percebendo ela que o marido é atraído por aquilo que vê. Então note isso, você precisa estar antenado e antenada para elogiar. O elogio pode salvar um casamento.
Todos nós temos necessidade de sermos apreciados, valorizados. Essa é uma necessidade da nossa alma. Eu escutei um pregador certa feita, ele era pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos, de mais de 3.000 membros, e ele disse que quando ele estava à porta, o povo elogiava: pastor, seu sermão foi uma benção, sua mensagem foi maravilhosa, eu fui muito edificado, Deus usou muito a sua vida hoje. Mas ele dizia o seguinte: se a minha mulher não elogiasse, aqueles elogios todos não eram suficientes. Você precisa entender que a pessoa mais importante para encorajar seu coração é seu marido e a sua esposa. Então aprenda a elogiar. Segundo princípio, olha comigo o versículo 9. Aliás, versículo 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha, arrebataste-me o coração com o sol dos teus olhares, com a sua pérola do teu colar. Segundo princípio, um casamento feliz é romantismo. Parece que essa palavra está demodê hoje, né? É uma coisa que está acabando no mundo de hoje. Os homens perderam a capacidade de serem românticos, ficaram casca grossa. Não se trata mais as mulheres com doçura. Tem muitos homens que não sabem mais o que é mandar flores, escrever um bilhete romântico, ou vice-versa. Mas eu chamo a sua atenção para um fato curiosíssimo aí. Você sabe que, e dizem os estudiosos e entendidos, que o homem gosta de olhar e a mulher gosta de ser olhada. Dizem os entendidos que quando a mulher passa 20 minutos no espelho, ela não está pensando no marido, ela está pensando nela. Ela tem que se sentir bem. Mas o homem é desatento, já percebeu isso, como o homem é desatento? Dizem que o homem só pensa numa caixinha, a mulher pensa em várias ao mesmo tempo. Quer um exemplo disso? Vai o marido e a esposa para uma festa de casamento, festa chique, bonita. Aí perguntam para o marido assim: e aí, como é que foi a festa? Ele responde assim: foi jóia. E nesse jóia ele disse tudo, não tem mais nada para acrescentar. Aí pergunta para a esposa: e aí, como é que foi a festa? Aquele enfeite de cima da mesa era um negócio espetacular. A renda do véu da noiva era uma coisa internacional. Ela sabe dar detalhes, o cara não viu nada, nada. Mas um homem romântico, sabendo que a mulher gosta dos detalhes, fica de antena ligada para os detalhes. E aqui você vai notar que ele está atento a dois detalhes: arrebataste-me o coração com o só dos teus olhares, com a só pérola do teu colar. Ele não olha o colar não, ele olha uma pérola do colar. Ele vê o detalhe, ele destaca algo inerente dela, o olhar, e destaca um adereço dela, a pérola do colar. Porque entendendo que a mulher gosta disso, um romântico atende à expectativa, não frustra. E sabe, irmãos, na caminhada a gente está percebendo o seguinte: hoje está acabando isso, está acabando isso. E é fundamental o romantismo não acabar no altar, fundamental. Eu não sei quanto a você, eu fico tão empolgado quando eu vejo um casal de cabelos brancos de mãos dadas. Quando eu vejo um casal de cabelos brancos se abraçando, dando um beijo. Quando eu vejo declarações de amor, depois de 30 anos de casados, é fantástico, fantástico. Mas é preciso estar antenado. Quer ver uma coisa? Às vezes, pensa comigo numa festa, de novo, aquela festa do ano, aquela festa que a mulher gastou o salário do mês todinho num vestido. Não estou falando nem no sapato e nem na bolsa, isso é detalhes. O marido tem que entrar na jogada também.
E aí, no dia da festa, a santa irmã vai para um salão, torra a cabeça numa chapinha 2 horas. Ela vem de lá, entra no quarto, sai toda produzida como uma princesa. Vestido novo, bijuteria nova, que não se usa joia mais. E o santo irmão não notou nada. Que ela está com um vestido novo, que ela fez um penteado novo, que ela está com bijuteria nova, que ela está toda produzida. Ele está preocupado com a mulher, vão chegar atrasado, desse jeito vão chegar atrasado. Chega na festa, ela é o acontecimento da festa. Todo mundo nota e elogia. Ele não falou nada. Volta para casa, ele não falou nada. Você acha que essa santa irmã está feliz? Com todos os elogios que ela recebeu na festa? Está feliz com os elogios e muito frustrada, porque a pessoa que mais devia ter elogiado não percebeu nada. Romantismo. A gente pode demonstrar romantismo com detalhes. Por exemplo, seu marido vai viajar, ok. O que é que custa você botar um bilhetinho lá na mala dele, de surpresa, quando ele abrir a mala no hotel? Querido, você é tão importante na minha vida. Boa viagem, mas eu estou torcendo para você voltar logo. O cara fica muito mais empolgado em trabalhar e ele tem mais empolgado ainda em voltar para casa. Pensa você, mulher, num dia comum da vida, você preparar o jantar, e você vai tirar aquela toalha que está lá no fundo da gaveta, que só vai para a mesa em dias especiais, com visitas especiais. Você vai botar na mesa aquela porcelana que está guardada lá há anos. Você vai botar na mesa aqueles talheres que só em ocasiões especiais. Vai até usar luz de velas. Aí o santo irmão chegou meio atabalhoado em casa e toma um susto e vê aquele troço tudo preparado assim. Eu falei, quem é de importante vai chegar aqui em casa hoje? E você diz assim, meu querido, tudo isso foi preparado para você. Você tem que ir devagar, porque o cara pode também ter um infarto e morrer na hora, né? Mas você precisa ser criativo e criativa para demonstrar romantismo. Romantismo. Qual foi a última vez que você levou flores para sua mulher, sem ser aniversário dela, sem ser aniversário de casamento, sem ser aniversário da sogra? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você comprou um presente para sua mulher e ela não estava esperando presente e você a surpreendeu? São símbolos, são sinais que você pode demonstrar para aquecer a temperatura do seu casamento. Romantismo. Terceiro princípio, olha comigo o versículo 10. Dá uma olhadinha aí. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, o aroma dos teus ungüentos, do que toda sorte de especiarias. Aqui é o princípio do amor. E quando você fala em amor hoje, nem todo mundo entende a mesma coisa, não é verdade? Quem já leu o livro As 5 Linguagens do Amor aqui, de Gary Chapman? Quem já leu? Algumas poucas pessoas leram. Recomendo esse livro para vocês. E Gary Chapman diz que quando você fala em amor, as pessoas entendem linguagens, têm linguagens diferentes. Por exemplo, para algumas pessoas amar é declarar, eu te amo. Você pode fazer o que quiser, se você não fala para sua mulher, eu te amo, ela não se sente amada. Você pode fazer o que você quiser, se você não falar para o seu marido, eu te amo, ele não se sente amado, porque a linguagem que a pessoa entende de amor é a verbalização. Tem outras pessoas que para elas amar é tempo de qualidade. Então você tem que ter tempo, você tem que priorizar, você tem que agendar, você tem que estar perto. Não adianta dar presente, ela quer você. Ela não substitui presença por presença, então ela quer a sua presença.
porque a linguagem que ela entende de amor é presença. Para outras pessoas, amor é serviço. Se você não ajudar a esposa a lavar a louça do jantar, por mais que você declare eu te amo, ela não se sente amada, porque você não está estendendo a mão para ajudar. Quarto, tem outra pessoa que para ela amor é toque físico. Tem gente que gosta disso, ser abraçado, ser beijado, ser amassado, ser encostado, e se você não é desse jeito, a pessoa não se sente amada. Para outro, em último lugar, amor é cartão de crédito. Se você é pão duro, munheca, mão de vaca, que nunca dá um presente, quando dá, você compra na loja de R$ 1,50 ou R$ 1,99, você não ama coisíssima nenhuma, porque a linguagem dela, que entende ser amor, é a linguagem do cartão de crédito. Agora, quando você pensa em amar, eu acho que quando você ama, você faz três coisas. Primeiro, quem ama, declara que ama. Não dá para amar escondido, não dá para amar calado, não dá para amar com amor platônico. Se você ama sua mulher, você fala, eu te amo. Só que tem casais que não sabem mais falar isso, sabia? Eu não sei, Edinaldo, quanto à sua experiência de cerimônias e cerimônias de casamento, mas me marcou muito a primeira que eu fiz. Já fiz algumas centenas. Foi em Bragança Paulista, começo do meu ministério, primeiro ano. Fiz um casamento, depois de um ano, o casalzinho voltou no meu gabinete. O casalzinho já é um casal até maduro. E a mulher muito brava com o marido. E ela expôs a sua mágoa, dizendo, pastor, eu vim aqui para dizer para o senhor que a última vez que o meu marido falou para mim que me ama, foi no dia do casamento, e faz um ano já que nós estamos casados. Aí ele olhou para ela assim meio desconfiado, e falou assim, mas precisa falar de novo? Não está faltando nada para você? Coitado, ele não tinha entendido nada de casamento. Pior do que esse, foi aquele que disse para a noiva assim, lá no altar, falou, hoje eu estou te avisando que eu te amo, se um dia eu me arrepender, eu te aviso, vamos encurtar a conversa, porque esse negócio de falar muito não adianta. Quem ama, declara que ama. E aí você puxa no seu arquivo aí, como é que está a sua nota nesse quesito. Você tem falado isso? Falado com frequência? Falado com significado? Falado com brilho nos olhos? Falado com verdade de coração? Segunda coisa, quem ama tem tempo para a pessoa amada. Se você ama a sua mulher, você gosta de ficar perto dela. Se você ama a sua mulher, você tem prazer de estar com ela. Se você ama seu marido, você gosta de ficar junto dele. Vocês certamente já leram a biografia de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, talvez o maior estadista americano de todos os tempos. Diz os biógrafos de Abraham Lincoln que a maior tragédia na vida dele não foi seu assassinato, foi o seu casamento. Dona Mary Todd Lincoln era uma mulher ranzinza. O apelido mais bonito que ela dava para o marido dela era macaco. Nas reuniões que ele tinha em casa com seus ministros, ela brigava com ele, jogava café quente no rosto dele, perto dos ministros. Abraham Lincoln desenvolveu um hobby, ficar no escritório estudando até as madrugadas. Não é que ele gostava de ficar no escritório, o que ele não suportava era voltar para casa. Preste atenção nisso, se a sua casa é o ambiente mais gostoso que seu marido e sua mulher escolhem para ficar. Se na sua casa o ambiente é leve, se você está criando um ambiente favorável
um ninho cálido de amor. Isso me lembra a história de um vendedor. Cara, aquele vendedor ambulante, sabe, que saía a pé vendendo, rua fora, um mascate, né? Mascate. Aí esse camarada um dia foi a uma loja de sapatos, uma sapataria, para comprar um sapato. Ele perguntou assim: tem sapato Vulcabras? Os mais antigos sabem o que é Vulcabras. Ah, tem sim, senhor. Falei, então quero um. Todo vendedor de sapato olha para o pé do camarada assim, já tira a medida assim no olhão, e trouxe um 41, um 40 e um 39. O número do cidadão era 41. Aí o cara botou o 39, os dedinhos ficaram tudo enrugado, e ele falou para o vendedor: eu vou ficar com esse aqui. Não, cara, esse aí não é seu número não, seu número é 41. Não, eu vou ficar com esse aqui. Tudo bem. O cara botou já na hora o sapato, ficou com os dedos tudo encolhido e saiu andando. Passado um ano, o mesmo vendedor voltou à mesma sapataria, procurou o mesmo vendedor e disse: tem sapato Vulcabras? Tem, sim, senhor, quero um. Lá, eu me lembro de você. Rapaz, o seu número é 41. Não, eu quero um 39. 39, mas não é seu número. Não, eu quero um 39. Já botou ali mesmo, o dedinho ficou tudo enrugado, já saiu andando. Chegou o ano seguinte, lá vem o mesmo vendedor, na mesma sapataria, procurou o mesmo camarada que atendeu. Falei: tem sapato Vulcabras? Tem, sim, senhor. Ah, eu quero um. Falei: rapaz, agora o seu número é 41. Não, eu quero um 39. Falei: ah, não, você vai me explicar esse segredo seu aí, você vai me explicar esse negócio, eu não te entendo, você vai ter que me explicar isso. Você quer que eu explique mesmo? Quero saber. Você sabe por que eu uso um sapato 39? Eu uso um sapato 39 porque o único alívio que eu tenho na minha vida, quando eu chego em casa, é tirar esse sapato. Se eu não tiver pelo menos esse alívio, eu não tenho alívio nenhum na vida. É por isso que eu uso um 39. Eu espero que você não esteja usando sapato 39 por aí afora. Eu espero que voltar para sua casa seja um deleite para o seu coração e não um peso para a sua alma. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Deixa eu ilustrar isso de novo para você. Eu fui pastor solteiro, 25 anos não, aí não dá, né? Fui pastor solteiro 5 anos. E no ano de 1986, eu já era pastor em Vitória, pastor solteiro, quando nós hospedamos lá o Supremo Concílio da nossa igreja. E isso era mês de julho de 86. Um dos meus colegas de turma, reverendo Euquias Gomes de Freitas, que está hoje em Campos, no Rio de Janeiro, era pastor numa cidade chamada Iuna, sul do estado, chegou para mim e disse assim: você pode pregar na minha igreja esse ano? Eu peguei minha agendinha, olhei para lá, olhei para cá, olhei para lá, olhei para cá e disse: não posso, esse ano eu não posso. Só que naquela reunião do Supremo Concílio, uma jovem da igreja dele foi a Vitória, numa concentração que fizemos, me conheceu, e naquela semana eu fui conhecê-la. Era a ovelha dele, da igreja dele. E eu estou casado com essa bela jovem há 29 anos. E eu fui à igreja dele aquele ano 9 vezes. 9 vezes. Eu mudei minha agenda. Quem ama, tem tempo para a pessoa amada. Terceiro, quem ama procura agradar a pessoa amada. Não dá para amar e fazer da vida do outro um inferno. Não dá para amar e a pessoa amada só chora. Eu tenho 2 coisas, pastor, que eu amo fazer no ministério. Eu amo fazer casamento, cerimônia de casamento, e eu amo desmanchar namoro ruim. Eu acho que tem namoro na igreja que quando termina a gente vai dar uma festa, um culto de ações de graças.
A gente tem que estar atento para os nossos filhos, sabe, irmãos? Tem muito pai moderno hoje que acha que pai e mãe não devem interferir no namoro de filho, não. Eu acho que deve, tem que interferir. Tem que interferir. Quando seu filho ou sua filha começa a namorar, e você percebe que está triste, está macambúzio, está surumbático, está chorando para os cantos da casa, pode saber, tem coisa errada. Namoro é um ensaio, casamento é ao vivo e em cores. Namoro ruim não produz casamento bom. Quem ama não faz da vida do outro um pesadelo. Quem ama não é possessivo. Quem ama não é um crítico quanto mais. Quem ama não achata a autoimagem do outro. Quem ama não esmaga as emoções do outro. Quem ama trata o outro com delicadeza, com ternura, com doçura. Eu acho que vocês aqui conhecem o pastor Jeremias Pereira. Você já tem vindo aqui, não tem? Então vocês conhecem. Jeremias tem uma maneira de pregar que só ele tem, engraçado, faz você rir, faz você chorar, é aquela bênção. E aí ele diz que na cerimônia de casamento, às vezes o noivo e a noiva fazem promessas ali na frente que só o pastor escuta. Se não botar o microfone perto deles, só o pastor escuta o que eles estão prometendo. E ele diz que tem casal que parece que promete assim, na frente: eu te prometo que a partir de hoje eu arrebento com a sua vida emocional. Eu te prometo que a partir de hoje você não fica um dia mais sem chorar. Eu te prometo que a partir de hoje você não dorme mais sem Lexotan. Tem gente que parece que está prometendo isso. Depois que casa vira um inferno a vida. Eu estava no meu gabinete pastoral certa feita, entra uma jovem de seus 25 anos chorando, com a palma da mão rasgada. Depois que ela se acalmou um pouquinho, eu perguntei: e aí, minha filha, o que está acontecendo? Lá, pastor, estou numa terrível crise conjugal. Eu falei: é mesmo, minha filha, o que está havendo? Meu marido me bate, meu marido me agride, aqui é o que está acontecendo comigo. E eu falei: mas quantos anos de casada, filho? Não, pastor, tem 3 meses. Mas como assim? Em lua de mel já está desse jeito? Quem ama, procura agradar a pessoa amada. É assim que você está fazendo? Quem ama é gentil nos gestos. Por exemplo, eu sei que vocês fazem isso aqui, não preciso nem ficar preocupado com isso. Marido abre a porta do carro para a esposa entrar, não é isso que fazem? Não é assim que acontece aqui? Né? Vai no restaurante, nem espera o garçom puxar a cadeira para a esposa sentar, o marido faz isso, não é assim? Então, é isso, quem ama procura demonstrar isso, em pequenos gestos. Eu me lembro um dia que eu fui convidado por um casal para ir a um restaurante, e claro, eu fui no banco de trás. Se o marido está dirigindo, pode ir o presidente da república, vai atrás. Aquele lugar da frente é seu. E aí, chegamos no restaurante, eu desci, obviamente, dei a volta, e perguntei para a esposa assim: você não vai descer? Ela respondeu para mim: eu nunca precisei abrir a porta do carro. Falei: toma, aprende. Quando você ama, você é amável, é cortês, é cavalheiro, é romântico. Você demonstra isso através de palavras e através de atitudes. Mas tem mais. Olha para mim, comigo, versículo 11, um outro princípio para um casamento feliz. Os teus lábios, noiva minha, destilam mel. Mel e leite se acham debaixo da tua língua, e a fragrância dos teus vestidos é como a do Líbano. Aqui é o princípio da comunicação. E aqui, irmãos, estão os princípios mais importantes do casamento. Comunicação. Nós somos complicados nessa área. Porque nós comunicamos
Com as nossas palavras, nós comunicamos com o nosso silêncio. Nós comunicamos com o nosso sorriso e nós comunicamos com a nossa carranca. Nós comunicamos com o nosso olhar e nós comunicamos com o olhar jogado no infinito. Nós comunicamos o tempo todo. A Bíblia dá tanto valor à questão da comunicação, que está lá em Provérbios 18, 21, assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Em outras palavras, você pode matar ou você pode dar vida ao seu casamento, dependendo da maneira como você se comunica. Você conhece aquele tipo de gente que a presença dele estressa o ambiente? Conhece? Eu morei numa casa, certa feita, e o homem era tão bravo, mas tão violento, que o menininho de 3 anos, quando o pai chegava, começava a tremer as pernas e fazer xixi. Assim, a disciplina mais suave era pegar a cabeça do menino e bater na parede. Você conhece gente violenta? Eu li certa feita sobre uma lenda chamada a Casa dos 10.000 Espelhos. Era um local onde, pelo jogo de espelhos, quem entrasse ali via o seu rosto multiplicado 10 vezes. E é curioso que esse sistema foi usado no Museu Yad Vashem, em Jerusalém. Se você um dia for a Jerusalém, não deixe de visitar o Museu Yad Vashem, o Museu do Holocausto. E tem lá o departamento infantil do museu, onde se presta homenagem a 1,5 milhão de crianças que foram mortas. E quando você entra num corredor escuro, você escuta uma chamada do nome das crianças, e você vê 1,5 milhão de velas acesas. É claro que não tem 1,5 milhão de velas acesas, mas por meio de um jogo de espelhos você vê. Aí diz essa lenda da casa dos 10.000 espelhos, que um cachorrinho faceiro e serelepe, feliz da vida, atraído por essa casa, chega nessa sala e ficou muito feliz, porque viu 10.000 carinhas sorrindo para ele, e ele pensou assim: esse é o melhor lugar do mundo, eu sempre vou querer voltar aqui. Só que pela mesma cidade passeava um cachorrinho rabugento, mal-humorado, arreganhando os dentes e rosnando para quem aparecesse para ele. Atraído por esse mesmo local, chegou nessa sala também e ficou horrorizado. Ele viu 10.000 carinhas rosnando para ele, arreganhando os dentes para ele, e ele pensou: esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais quero voltar aqui. É claro que a lenda é autoexplicativa. É claro que a lenda está dizendo o seguinte: a sua casa tem a sua cara. A sua casa é um reflexo de quem você é. Se é uma pessoa alegre, de bem com a vida, otimista, que sorri, que canta, que brinca, que celebra, que abraça, que beija e que faz festa, a sua casa vai ser uma celebração. Se é um camarada ranzinza, reclamildo, murmura, cara assim comprida, parece que chupou limão o dia inteiro, sua casa vai ser isso aí. Você se multiplica dentro da sua casa. Você se reflete no seu marido, nos seus filhos, na sua mulher. É isso. Comunicação. Comunicação. Agora, há um princípio bíblico, para mim, que é o texto clássico sobre comunicação na Bíblia, que está lá em Tiago 1,19. Quem lembra de cor? Todo homem, seja o quê? Vamos lá? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, mas o quê?
tardio para se irar. Aqui está o tripé da comunicação. Primeiro, pronto para ouvir. A palavra pronto no grego é táxis, de onde vem a nossa palavra portuguesa táxi. O que é um táxi? É um carro que vai prestar um serviço para você, quando? Na hora que você pede. Estou indo para o aeroporto. Não, agora não posso. Daqui a meia hora você fica aqui que eu te levo. Não, daqui a meia hora já é tarde, não dá mais. É agora ou não dá. Pronto. Olha como é que Deus fez você e a mim. 2 conchas acústicas externas. E apenas uma língua muralhada de dentes. Sabe o que Deus está nos dizendo com isso? Com a nossa anatomia? Escute mais, fale menos. Pronto para ouvir. Ô irmãos, eu acho incrível, eu sou apaixonado pela comunicação. Eu gosto de usar todo o recurso que surgir para comunicar, eu gosto, quero usar, para o reino de Deus, para comunicar coisa boa. Agora, nós estamos vivendo o maior paradoxo da história, porque a sua e a minha geração é a geração mais privilegiada da história, entenda isso. Quando Dona Leopoldina, em 1822, precisou mandar um recado para Dom Pedro, do Rio de Janeiro para São Paulo, qual foi o meio de comunicação mais rápido que ela encontrou? Quem lembra? Um cavalo. Um cavalo. Os pensadores filósofos chegaram a dizer que se o homem voasse a velocidade de 60 km por hora, ele ficava sufocado. Nós vivemos no mundo da celeridade da comunicação, da mobilidade rápida. Nós vivemos na época da televisão colorida, nós vivemos na época do telefone celular, nós vivemos na época do zap zap, nós vivemos nessa época fantástica, mas as pessoas não se comunicam mais. Você já foi num restaurante e viu 5 pessoas ao redor de uma mesa, ninguém olhando para os olhos de ninguém, todo mundo mergulhado no seu smartphone, cada um plugado no seu mundo virtual? Eu conheço família onde se convida para o café da manhã ou para o almoço no telefone celular, no zap zap, porque não fala mais. Eu conheço adolescente que está sentado com o seu coleguinha aqui assim, de frente para o outro, e manda uma mensagem de zap zap, porque não tem papo mais. Porque também ninguém tem paciência para ouvir. E fazer pergunta é um negócio complicado, não é não? Se você nunca leu o livro do irmão André, comentando o livro de Neemias, leia. Ele diz o seguinte, que a história de Israel mudou, porque um dia um homem teve coragem de perguntar, como é que vai? Não faz parte do pacote brasileiro, bom dia, como é que vai? Só que esse como é que vai é apenas para a forma, porque se o cara fala, não vou bem não, rapaz, eu estou passando uma luta, estou precisando de ajuda, não, está tudo bem, bom dia, viu, Deus te abençoe, fica com seus problemas aí que eu estou saindo, já estou indo, já fui. As pessoas na igreja, irmãos, às vezes não encontram espaço para receber alguém com ouvidos atentos para ouvir, pronto para ouvir, os divãs estão lotados, porque às vezes nós não temos tempo para ouvir, dentro de casa. Quer um exemplo? Menino chega em casa da escola, dever de matemática, que é o bicho papão, aí diz, pai, me ajuda aqui nesse dever de matemática. Pá, meu filho, tem tempo não, você se vira aí, liga para o seu colega, liga para o professor, então, tem tempo não. Daqui a 10 minutos o telefone toca, aí o menino vê o pai gastando meia hora ao telefone, aí o menino pensa assim, quem sabe um dia, eu vou ter a importância aqui dentro de casa que o telefone tem, meu pai não tem tempo para mim, mas meu pai tem tempo para o telefone. Aí esse menino cresce, vira um adolescente, aí ele enfrenta dilemas na vida, você acha que vai procurar quem na hora da aflição dele? O pai?
O pai não tinha tempo para ele. Pronto para ouvir. Segundo, tardio o quê? Para falar. Sabe o que significa a palavra tardio no grego? A palavra tardio no grego aí traz a ideia de lerdo, de devagar quase parando. É a mesma palavra para um retardado mental. Você conta uma piada para ele, ele vai rir daqui a meia hora. O que o texto está dizendo é o seguinte: conte até 10, morda a língua, faça alguma coisa, mas não seja precipitado na sua fala. Toda vez que eu falei apressadamente, eu me arrependi. Porque, via de regra, você e eu não nos arrependemos do que não falamos, mas nos arrependemos com muita frequência do que falamos. Como falamos? Tardio para falar. Eu fui criado na roça mesmo. Até 12 anos, eu não sabia o que era uma televisão. Até 12 anos, eu não sabia o que era luz elétrica. Até 12 anos, eu não sabia o que era uma cidade. A gente, quando passava mal, tinha que se virar nos 30 lá, com raízes, com folhas, com chás caseiros. Não tinha esse negócio de remédio de farmácia, não. Aí eu fui criado dentro da cultura de garrafadas. Os mais velhos sabem o que é garrafada. Aqui é remédio que os camaradas têm que fazer lá, na roça, no mato lá, com plantas, com raízes, etc. Só que agora eu entro com a lenda. Agora é lenda, agora não é fato não. Um cidadão ganhava vida fazendo garrafada, mas não para doenças físicas, para doenças emocionais. Crises de relacionamento. Aí um cidadão, uma crise terrível no casamento, separa, não separa, separa, não separa, foi lá nesse camarada e falou: rapaz, eu sei que você tem uma garrafada aí, que é muito importante, muito famosa, que vale a pena, e eu estou numa crise tremenda, e você podia me vender uma? Eu falei: vendo. Quanto custa? É tanto. Eu falei: não, mas é caro demais, aí não, você vai me dar um desconto. Não, desconto eu não dou, garanto que funciona, e se não funcionar eu devolvo o dinheiro. Então tá bom, então eu compro. Agora quer saber como é que usa? O negócio é o seguinte: quando o clima ferver na sua casa, quando começar a pegar fogo, a discussão, a briga, aquele negócio pesado, denso, vai lá e toma um gole. Só um detalhe: não engula. Não engula. Na hora não engole não. Deixa acalmar, deixa o clima acalmar. Quando o clima acalmar, aí você engole, aí funciona, que é uma beleza. Tardio para falar. Terceiro princípio, tardio o quê? Para cirar. Eu não vou nem perguntar se você já cirou com o seu marido e com a sua mulher, porque isso não é se, é quando. Não é verdade? Quando? Tardio para cirar. Tardio para cirar significa o seguinte: você tem ânimo longo. Dá vontade de apertar o pescoço, assim. Recua. Porque tem gente complicada, você não acha não? Você conhece gente de estupim curto? Conhece? Você conhece gente que nem estupim tem, é pólvora seca pura? Conhece? Sabia que gente que é estupim curto não tem gastrite? Não tem insônia? Não precisa usar omeprazol? E ainda dizem: eu sou assim mesmo, eu explodo e depois eu fico calmo. Você fica calmo, quem fica nervoso é quem mora com você. Tem gente que é igual leitinho, bateu, tomou, entendeu? Esse tipo de gente não tem gastrite não. Eu tive o privilégio, a bênção de visitar o museu do Dr. Billy Graham em Charlotte, na Carolina do Norte. Foi no ano que a dona Ruth, sua esposa, faleceu. E ela foi sepultada lá mesmo, na área desse museu.
E tem muitas histórias bonitas, muitas histórias engraçadas do casal Billy Graham e Ruth Graham. Mas a que mais me chamou a atenção das histórias foi essa. Um dia uma pessoa se aproximou da dona Ruth Graham e perguntou assim: Dona Ruth Graham, a senhora é casada com o Billy Graham, maior evangelista da história, homem de Deus, que fez conferências por esse mundo afora, que pregou para estádios lotados, etc, 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 etc. Alguma vez, na dinâmica da vida, a senhora pensou em se divorciar do Dr. Billy Graham? Ela respondeu: divorciar-me dele eu nunca pensei, a vontade de matá-lo eu já tive algumas vezes. Eu acho que você não chega a tanto, né? Como é que você lida com a ira? Tem duas maneiras erradas de lidar com a ira. A primeira delas é a explosão da ira. Aquele tipo de gente que cria uma tempestade num copo d'água. Eu acho que vocês não são assim. O segundo problema não é a explosão, é a interiorização da ira. Você conhece gente que guarda mágoa? Gente que armazena ressentimento? Gente que congela amargura e ranço no coração? Gente que você olha para ele assim, está calmo, igual um vulcão, mas lá por dentro está cuspindo fogo. Um dia esse trem vaza. Eu estou com 35 anos de pastorado e dediquei boa parte do meu ministério à área do aconselhamento. E às vezes vem um casal e começa a brigar na minha frente. Eu deixo. Aí um começa a falar para o outro com raiva. Você se lembra que você falou isso, quase se pegam ali na minha frente. E eu deixo. Aí você pensa que eles estavam discutindo essa matéria, enquanto estavam vindo para o gabinete. Não, esse negócio há 10 anos. Estava lá, guardado, armazenado, uma hora esse trem vaza. Guarda mágoa. A única maneira de você lidar corretamente com a mágoa, com a ira, é você zerar a conta todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Se você falar para mim assim: pastor, eu sou casado há 50 anos, eu nunca tive uma frustração com meu marido, com a minha esposa, eu vou duvidar da sua honestidade. Não tem casamento perfeito. Não tem casamento sem necessidade de adequação, de reparo, de perdão. Eu tenho um amigo pastor lá de Manaus, José João de Mesquita, ele compartilhando conosco sua experiência, disse que quando casou, ele assumiu um compromisso com a sua esposa, de nunca ir dormir magoado um com o outro, de orarem juntos. E ele disse que houve ocasiões em que a esposa ajoelhava do lado de cá da cama, e ele ajoelhava do lado de lá da cama, magoado um com o outro. Ao em silêncio. Quem vai quebrar o silêncio? Quem vai dar o pontapé inicial? Eu errei, por favor, me perdoe. Mas ele disse que, pela graça de Deus, por causa desse gesto, eles nunca precisaram dormir uma noite sequer, com o coração amarrotado, com sombras na alma, porque todo dia é necessário zerar a conta, porque se você dormir magoado com a sua mulher, se você dormir magoado com o seu marido, a noite fica longa, tem pedra no colchão, você acorda amarrotado e outro dia fica mais pesado ainda. Zere a conta.
A minha esperança é que Deus nos ajude a lidar com todas essas questões, para que o nosso casamento, se é bom, fique melhor. Se está ruim, encontre um caminho de solução. Vamos ficar por aqui nessa primeira palavra e nós vamos orar a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Deus, aqui está a igreja que foi comprada no sangue do Cordeiro, e aqui estão casais preciosíssimos a quem tu amas, homens e mulheres que foram unidos pelos vínculos e pelos laços do matrimônio. Rogamos-te, ó Deus, que tu abençoes esses casais. Tu conheces, meu Deus, a realidade de cada um, as lutas, as diferenças, as tensões, as frustrações, as decepções, as mágoas, as lágrimas. E o que eu te peço nesta noite, Deus, é que tu sondes cada marido, cada esposa aqui. Se porventura algum casal aqui, Deus, no fio da navalha, na beira de um abismo, na antessala de um divórcio, pensando em desistir, em retroceder, oramos para que nesta noite tu trates com este casal. Se porventura, Deus, o amor está coberto de fuligem, que nesta noite tu sopres com o Espírito Santo e removas essa poeira, e traga de volta o brilho do amor, do romantismo, do afeto, para que recomece uma nova jornada na tua presença. Se há aqui casais, Deus, que já botaram o casamento no piloto automático, estão vivendo uma rotina densa, pesada, sem graça, sem alegria, sem viço, restaura, Deus, a alegria da vida conjugal. Se alguém aqui, Deus, que caiu nos laços da infidelidade, conceda graça e poder, força do alto, para romper com essas amarras, e ficar livre, e dar sequência ao casamento com a cura e o teu perdão. Se há aqui casais, Deus, que estão vivendo os melhores dias da sua jornada, dá-lhes a bênção de continuarem assim, e avançarem ainda mais, porque certamente, o que tu tens para nós, é muito mais do que aquilo que nós já experimentamos. E permita, Deus, que os melhores dias da nossa vida conjugal, sejam medidas mínimas daquilo que tu vais fazer na nossa vida daqui para frente, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos?